Aí a letra B, então, né? Opa, cadê? Aqui. A letra B, que é esse vaso que sai lateralmente da aorta e que dá ramos para cima, para o lado e para baixo, vai ser a artéria mesentérica inferior, né? Que vai dar ramos para o sigmoide, para o cólon esquerdo, para a região do cólon descendente do lado esquerdo, né? Então essa aqui vai ser a artéria mesentérica inferior. Depois nós temos as duas ilíacas, dando uma ilíaca superficial e uma ilíaca profunda, certo? Então, a ilíaca profunda, ela vai dar dois ramos grandes, a gente tem uma musculatura grande na região glútea, né? Então, que vão ser ramos que vão sair lateralmente, né? Tá certo? Ó, lateralmente, um na parte mais superior e outro na parte mais inferior. Vai ser os ramos glúteo superior e glúteo inferior, tá certo? Essas são as artérias maiores que a gente tem aqui. Tem várias outras artérias menores, mas essas são os que a gente consegue identificar mais facilmente aqui, tá? Depois a gente vai ter, então, a ilíaca externa descendo, que vai formar a artéria femoral comum aqui. Tá? E da artéria femoral comum, uma artéria que sai lateralmente, né, ela é bem retilínea e vai para cima, vai ser a artéria epigástrica inferior. Então essas aqui são as estruturas que a gente pode identificar nessas imagens aqui. A Rafaela, então, ela enumerou as estruturas, né, que a gente já respondeu. O Yuri também enumerou as estruturas, não fez outras perguntas. As imagens, né? Tá. Aí depois a Jennifer, ela também enumerou as perguntas, enumerou as estruturas, não fez perguntas. Opa, tá. Aí depois a gente tem outra Jennifer, marcou umas 30 vezes aqui, caramba. Pera lá, deixa eu parar um pouquinho até acabar essas coisas que a Jennifer marcou aqui. Ianca também marcou as estruturas. A Ianca também marcou 2 vezes. O Lucas também não fez pergunta, só marcou as estruturas. Aí o Ricardo, a mesma coisa. Aí o Bruno também só respondeu. O Bruno Lavorato também respondeu as perguntas. Bruno também marcou várias vezes. Larissa também respondeu as perguntas. Eu gostaria de saber se o estente não corre o risco de se mover depois de um tempo e se os fragmentos de ateroma não se deslocariam entupindo um vaso de calibre normal. Isso pode acontecer realmente, sabe, Larissa? Por isso que existe um controle distal, é colocado filtro, uma série de coisas, né? Tá? Então, esse é um cuidado que tem que ser feito, sim. A outra coisa, assim, o stent ele pode se mover. A gente já viu isso acontecer, principalmente em vasos maiores, né? Tá? Isso é uma complicação que pode acontecer. Geralmente ela ocorre em áreas, em períodos precoces da implantação do stent, né? Porque depois que você coloca ele, existe uma hipertrofia, né? Tissular na região e ele vai cada vez ficando mais aderido à parede do vaso. Mas é uma complicação que pode acontecer, sim. Boa pergunta. O Gustavo Storck botou aqui a numeração, respondeu as perguntas, não fez outra pergunta. A Lise também. Yuri perguntou. Professor, a variz é um tipo de edema? Eu digo, existe alguma semelhança com as duas condições? Assim, a variz ela é uma dilatação da veia, tá certo? O edema, quando ele ocorre, você tem uma inflamação da variz, entendeu? Você pode ter uma inflamação da variz, uma variz inflamada, ou às vezes até uma variz infectada, tá certo? São coisas diferentes, né? Tá? Uma, quando está inflamado, chama de flebite, que é a inflamação da veia. Ela pode tanto ocorrer numa veia que era previamente normal, como pode ocorrer numa veia varicosa, né? Tá? O Leonardo pergunta como funciona o processo de a linfa conseguir subir
até o gânglio. Da mesma forma que a veia, né, vai levar o sangue para cima. Ela depende da contração da musculatura em volta dela, né? Então, quando a musculatura contrai, ela espreme o vaso e aí aquilo faz com que o fluxo, né, seja em direção ao coração, no caso da linfa, em direção aos gânglios mais superiores, tá? O Caio Eduardo pergunta se o sangue da veia cava inferior sobe com o coração, ah, com contração dos músculos da região. Tá, a gente tem, né, uma pressão intraabdominal, né, tá certo? Isso faz com que também o sangue ajude a subir. A pressão dentro da cavidade abdominal, ela é maior do que a pressão dentro da cavidade torácica. Isso faz com que também o sangue possa seguir em direção ao coração do lado direito, né? Muito bem. Agora o Mateus, né? Mateus pergunta sobre o sistema linfático como um sistema paralelo. Ele não é ligado diretamente ao coração. Mesmo assim, a linfa percorre o trajeto até a cabeça, o que impulsiona a linfa, né? A mesma coisa que impulsiona o sangue dentro das veias, tá certo? É o mesmo tipo de mecanismo. Você vê que, inclusive, a parede, né, do vaso linfático, ele é semelhante, né, à parede da veia, né? Eles guardam semelhança em relação à espessura, né, e à presença de válvulas, tá certo? Tá? Então, são os mesmos mecanismos, né, de pressão maior na parte de baixo, tá, que faz com que o líquido se caminhe em direção cranial, né? E ele vai chegar ao coração, por quê? Porque os ductos torácicos, né, eles vão desembocar nas veias subclávias, tá certo? Aí, a partir desse momento, ele entra no sangue venoso. A Giovana, ela respondeu as perguntas, não fez nenhuma pergunta a mais. A Giovana Meia também, ela respondeu as perguntas aqui. A Maressa também respondeu. O Arthur, ele respondeu, enumerou todas as perguntas. O Gustavo Secato, a mesma coisa. O Eduardo pergunta se é possível ver anormalidades na válvula bicúspide e tricúspide, né? É possível sim. O melhor exame para ver isso, vocês vão depois aprender, são os exames que a gente consiga ver mobilidade, né? Tá certo? Então, a ecografia é o exame ideal para a gente estudar as válvulas, né? A tomografia computadorizada, ela consegue analisar principalmente a válvula aórtica, a gente consegue dizer a morfologia dela, se ela tem uma morfologia tricúspide ou se eventualmente ela tem uma anomalia e tem apenas uma válvula bicúspide, né? Isso vai ter implicância, sim, quando as válvulas bicúspides elas têm mais propensão a fazer pressão maior em cima da aorta ascendente e formar aneurismas, né? Tá? Mas isso vocês vão aprender depois. O exame adequado, tá bom. Depois ele respondeu as perguntas aqui. O João Pedro respondeu as perguntas. Referente à pergunta, eu já havia enviado, tá bom, tudo bem. Depois a Isadora também respondeu as perguntas, não fez outra. A Cádia, o que é o arco aórtico? Tá, então vamos lá, vamos ver aqui, Cádia, só um pouquinho. Então, ó, Cádia, isso aqui é o arco aórtico, olha, tá? Você tem aqui a válvula tricúspide, a aorta ascendente, né? Aí toda essa crosta aqui, ó, e até a aorta descendente, né? Tá certo? Isso aqui é o arco aórtico, ele faz um arco, ó. Tá vendo? Como se fosse um cajado de uma bengala, né? Tá certo? Então, do arco aórtico nós teremos a origem dos chamados vasos da base, que são esses vasos grandes aqui. O tronco braquicefálico, né, a artéria carótida à esquerda e a artéria subclávia à esquerda. Então, esses são os vasos da base. Esse é o arco aórtico ou crosta da aorta. Tá? Deixa eu ver aqui agora. A Sofia, ela apenas enumerou algumas artérias.
A Letícia também enumerou alguns vasos. A Luísa também enumerou. A Carolina também enumerou os vasos. A Ianca perguntou aqui quais são as variações anatômicas mais comuns dos troncos supra-aórticos. Então, assim, a mais comum, que a gente vê com mais frequência, é o quê? É a artéria carótida esquerda, né, tendo origem no tronco braquiocefálico, tá certo? Em vez dela ter uma origem separada, ela tem no tronco braquiocefálico. Esse é o mais comum que a gente vai ver com mais frequência, tá? Vamos ver aqui mais. Tami enumerou os vasos. Aí ela pergunta aqui, né? Além da disfagia lusória, existem outras patologias relacionadas às variações anatômicas dos troncos supra-aórticos? Então, assim, Tami, eu acho que não me vem à cabeça assim outra, né? A artéria subclávia direita tendo origem do arco aórtico e passando pela região retroesofagiana é a causa mais comum que eu me lembre desse tipo de sintoma clínico, né? Tá? Agora vamos ver aqui, a Beatriz, ela respondeu a numeração e perguntou, artéria pulmonar tem válvulas, artéria pulmonar tem válvulas? Então, né, o tronco da artéria pulmonar, né, que ele vai ter origem no ventrículo direito, vai ter uma válvula tricúspide, né? Todas as câmaras cardíacas terão válvulas, tá certo? Nesse caso é uma válvula tricúspide que está na origem do tronco da artéria pulmonar. Nós não ficamos com nenhuma imagem assim mostrando a válvula do tronco da artéria pulmonar, tá? O Caio respondeu as perguntas, perguntou também se o contraste pode intoxicar o paciente. Bom, isso aqui já é um passo adiante, né? Mas só para vocês saberem agora, como a gente já mencionou, o contraste que é usado em tomografia e no raio-x é o contraste iodado. Esse contraste ele é excretado, ele é filtrado pelos rins, né? Então ele tem uma pequena nefrotoxicidade, né? Ele causa uma alteração na função renal. Normalmente é uma alteração transitória, né? Mas nos pacientes que já têm algum tipo de patologia renal, a gente tende a não usar o contraste exatamente para não exacerbar uma doença já previamente existente. Tá, o Paulo respondeu as perguntas e enumerou os vasos, né, e pergunta sobre o que é um hemangioma, né, e se tem algum risco quando ele está localizado em algum órgão interno. Bom, provavelmente você deve ter ouvido falar, tem dois hemangiomas que são muito comuns da gente ver, que é no fígado, né, e nas artérias, perdão, e nos corpos vertebrais, né. Os hemangiomas em si, eles são uma displasia, né? Quando a veia ela fica com a parede mais mole e não formam exatamente uma variz, mas fica um vaso mais molengo, mais dilatado, tá certo? E ele vai devagarinho levando o fluxo normal do sangue venoso, mas é basicamente uma displasia vascular, né, em que você tem vasos dilatados. Isso habitualmente não tem problema, né? Não causa nenhum problema, não vira tumor, não vira câncer, não vira nada. E na coluna vertebral, menos ainda, né? Eventualmente, né, para alguma cirurgia do corpo vertebral, se ele for muito grande, tem que ter alguns pequenos cuidados a mais, tá bom? A Nathalie respondeu as numerações, não fez nenhuma pergunta, né? Tá. A Letícia Midori também respondeu as numerações dos vasos. O Enzo também respondeu e perguntou se a cisterna de Pequet é considerada
como um linfonodo e quantas estruturas... tá, o resto é a resposta. Então tá, a cisterna linfática, né, de Pequet. Então, essa pergunta é interessante. A cisterna de Pequet, ela é a cisterna do quilo, né? Na verdade, é o que? A confluência dos vasos, das estruturas linfáticas, né, do abdômen e do membro inferior, na parte inferior do ducto torácico. Aquilo faz uma dilatação. Você tem 3 ductos chegando naquela região, então forma uma bolsa, né? Tá certo? É diferente de um linfonodo, que um linfonodo é o quê? É uma estrutura encapsulada, onde a gente tem um sistema linfático ativo dentro dela, tá certo? E que você tem o quê? Uma parte arterial e uma parte venosa, um sinusoide, então é diferente, né? A cisterna, ela é apenas uma pequena dilatação, tá? de um líquido, né, que já passou pelos filtros, né, linfáticos, que são os linfonodos, tá certo? Que vai corresponder, ó, a essa região aqui, ó, tá vendo? Daqui para cima começa o ducto torácico, você vê que os linfáticos vêm, cada bolinha dessa é um linfonodo, né? Tá certo? Então a gente tem áreas principais na região femoral, aqui na região inguinal, na região ilíaca, né? Os da raiz do mesentério, né? E eles vão acabar confluindo aqui, ó, no ducto torácico. Essa confluência de todos esses linfáticos aqui vai fazer com que essa região seja mais dilatada, né? Esse é a cisterna do quilo, tá certo? E aqui só lembrando, né? Ó, como é que são os vasos linfáticos com as válvulas, né? A diferença é que elas têm umas áreas aqui mais de abertura para que o líquido, né, do interstício possa fluir para dentro deles aqui, tá? Tá, agora a Isabela, né? A Isabela respondeu as questões e perguntou qual a diferença nas consequências praticadas de um aneurisma sacular e fusiforme. Eu imagino que você queira saber em relação ao tratamento, né? Aí depois você escreveu, é porque se o vaso é menor, é mais fácil de formar sacular, e no maior é mais fácil de formar fusiforme. De certa forma sim, né? Porque o que a gente vê, os aneurismas fusiformes, a gente vai encontrar sempre na aorta, né? Tá certo? Os aneurismas saculares a gente vai encontrar nos vasos intracranianos, né? Nas artérias poplíteas, tá certo? São as regiões mais habituais para a gente encontrar esse tipo de aneurisma. E são tratados, né, de formas diferentes, né? Por exemplo, num aneurisma fusiforme, a gente pode botar um stent ou endoprótese de forma que você faça novamente aquilo ter uma morfologia normal, né? O sacular, habitualmente você faz uma cirurgia ou clipa ele, fecha ele, ou você pode embolizar ele e fechar o saquinho, que é o resto do vaso, volta a ter a morfologia normal. A Júlia Yumi só respondeu a numeração dos vasos. A Lorena Aparecida também. A Érica fez uma pergunta aqui. Peraí, deixa eu ver. Ah, não, a Érica só botou o número das artérias também. Depois, a Camila, já terminei a atividade que foi pedida agora, tá bom. Aí botou os números aqui, tudo certo. A Esther pergunta por que é tão perigoso que a pressão sistólica seja igual à diastólica. Sem entrar em muitas questões assim de fisiologia, né, nem de doença, mas você pensa assim, se eu tenho um ventrículo esquerdo que vai ejetar um sangue com a pressão de, vamos supor, de 120 milímetros de mercúrio, e já dentro da aorta eu tiver uma pressão de 120 milímetros de mercúrio, o que vai acontecer? O sangue não vai sair do ventrículo para a aorta, né?
tá certo? Então isso vai diminuir muito o seu fluxo arterial. No caso que eu coloquei, vai dar 0 a 0, não vai ter zero de fluxo, né? Tá? A Luana respondeu a numeração das perguntas. A Luísa Bernardo também respondeu, perguntou qual é a melhor maneira de diferenciar uma artéria e seus ramos. Tive dificuldade em saber se a bifurcação que havia na imagem era da aorta ou da artéria ilíaca comum. Eu acho que a gente mostrou ali, né? Assim, você tem que lembrar assim, as posições anatômicas, tá certo? Então, por exemplo, se a gente está vendo ali a aorta, eu sei que a aorta ela vai estar o quê? Ela vai estar na frente da coluna, um pouquinho para a esquerda. A veia cava, como ela não vai, ela vai para o fígado está do lado direito, então ela já vai ficar mais para a direita, certo? Tá? A aorta, ela está passando junto da coluna. A cava, ela já vai ter que subir um pouco mais para frente, porque ela vai para dentro do fígado, né? Tá certo? Então, as veias estarão posicionadas anteriormente, tá certo? Então, fica mais fácil da gente identificar as coisas dessa forma, né? Tá? Agora, a Gabriela perguntou se existe algum exame capaz de mostrar o hiato aórtico do diafragma. Existe alguma patologia relacionada a essa estrutura, né? Bom, deixa eu só procurar aqui primeiro. Então, ó, Gabriela, eu achei aqui, na aula de tórax a gente tem uma imagem melhor, mas a gente vê bem isso pela tomografia, pela ressonância, tá certo? Que vai ser a abertura, né, junto da coluna, entre os pilares do diafragma, tá certo? Tá? E o próprio diafragma. Lembrando que, como é uma estrutura arterial, é um vaso, né? Esse ato, essa abertura, ela tem que ser firme e fixa, ela não deve mudar de tamanho, tá certo? Então, exatamente por ela ser uma estrutura rígida e bem forte, dificilmente a gente tem algum tipo de patologia relacionada a ela propriamente dita. Eventualmente, acontecer algum acidente, alguma coisa muito grave, né? Mas habitualmente a gente não tem nenhum tipo de alteração relacionada a essa região, tá? A Letícia Galvão não fez perguntas. Deixa eu ver o que mais. João Pedro pergunta quais as medidas que são tomadas para os pacientes que apresentam linfedema e ulcerações, né? Bom, linfedema seria então o acúmulo de líquido, né, dentro do vaso linfático e posteriormente, né, o acúmulo de líquido no intestício. Basicamente é aquela drenagem linfática, tá certo? Evitar deixar o membro em posição mais baixa do que o coração, tentar manter sempre o membro inferior mais elevado, de forma que o fluxo fique facilitado, né? E basicamente é ver se existe algum tipo de infecção, alguma coisa. A ulceração ela vai ser sempre, quase sempre secundária à presença de infecção, assim vai ter que ser tratado como qualquer úlcera de perna, né? Tratar a infecção e tratar a úlcera para que ela cicatrize. Agora, a Amanda Long, ela perguntou sobre as varizes, né, e as cirurgias de varizes, que são as retiradas, né, das veias doentes, né. Então, é assim, ó, Amanda, o que a gente tem na varicosidade, né? Uma vez que a veia dilatou, ela não vai mais voltar a ficar normal, tá certo? A única maneira da gente fazer é o quê? É colocar, por isso que coloca a meia elástica, né? Então a meia elástica faz o quê? Ela comprime, né? Lembrando que as varizes, a grande maioria das vezes, elas são pelos vasos, as varizes mais superficiais, tá certo? As varizes que estão na parte mais profunda, como ela tem a musculatura apertando a parede dela, fica mais difícil delas fazerem essas dilatações, essas varicosidades. Então, habitualmente, elas são das veias mais superficiais, tá certo? Então, o tratamento inicial com a compressão externa por uma meia de compressão é a primeira coisa que se faz. E aí, quando você espreme a veia superficial, você
empurra esse sangue para a veia profunda, através das veias perfurantes, certo? E na veia profunda, então, aí a musculatura vai empurrar o sangue de volta para o coração. Tá? Na eventualidade de já não tá dando solução, você está tendo alguma inflamação, alguma outras alterações, ou até por estética mesmo, você retirando as veias superficiais, né, o fluxo, né, ele vai se fazer naturalmente para as veias mais profundas, tá? A Laura Ribeiro pergunta, faz uma pergunta meio difícil aqui também, né? Assim, por que as grávidas acumulam mais líquido intersticial? Tem vários fatores aqui, né? Tá certo? Tem os fatores hormonais, né? Tem a restrição maior de sal, né? Tem o fator da gravidade do peso, né? Do útero aumentado, dificultando o retorno venoso da perna para dentro da cavidade abdominal, né? Então, são vários fatores associados que vão fazer isso, né? Tá? Ou seja, nós teremos fatores fisiológicos, né, e mecânicos contribuindo para isso. O Caio Augusto, ele só enumerou os vasos. A Fernanda fez uma pergunta. Tentei indicar as artérias. Taranã. Peraí. Então, né, Fernanda, você falou aqui que estava pouco contrastado, é assim mesmo, né? A gente nunca vai ter um sistema arterial e venoso com a mesma quantidade de contraste, porque esse é o tempo, quando passou de um, ele vai para o outro. Então, um vai estar sempre com mais branco do que o outro, tá certo? Mas você fez a análise correta, você foi pela topografia, né, da anatomia. Então, a veia cava vai estar mais à direita e a aorta vai estar mais à esquerda. E daí você segue adiante. Muito bom. Bernardo pergunta, no caso de disfagia ilusória, existe algum método de tratamento não cirúrgico? Eu desconheço, eu acho que o único tratamento vai ser cirúrgico mesmo. Gabriel Faquin pergunta como na conexão dos ductos linfáticos com as veias subclávias o fluxo se dirige sempre do vaso linfático para a veia e não o oposto. Então, Gabriel, essa pergunta é bem boa, assim, bem interessante, né? Que a gente tem que lembrar assim, né? A linfa, ela entra dentro do vaso linfático, né? Mas assim, a gente tem essas aberturas aqui que são relativamente grandes, principalmente quando a gente compara com as veias, né? Então, o que acontece? O vaso ele fica meio colabado, a pressão intersticial está maior do lado de fora, essa pressão intersticial vai fazer com que o líquido, né, o fluido, passe para dentro do vaso. Uma vez que ele entra dentro do vaso, o vaso vai aumentar de calibre até a hora que a pressão aqui dentro faz com que essas aberturas se fechem, do mesmo jeito que as válvulas dentro. Tá certo? Além disso, a musculatura linfática, né, ela tem um pouco de músculo liso, tá certo? E que também dá uma certa compressão dentro aumenta a pressão dentro do vaso. A outra questão é a seguinte, lembrando que a veia subclávia, né, onde a gente praticamente, né, na veia cava inferior, onde a gente tem a pressão menor venosa que a gente tem. A pressão dentro das veias subclávias é de aproximadamente 5 milímetros de mercúrio. Então fica fácil, né, para que essa pressão que existe aqui dentro do vaso linfático seja um pouquinho maior do que a pressão venosa. Né? Isso faz também que o fluxo, né, o fluido, entre lentamente dentro do sistema venoso. Né? Você não tenha um aporte muito grande de linfa dentro do sistema venoso. Lembrando que a linfa ela tem gordura, tem uma série de coisas, né? E se entra muita quantidade, ela pode alterar o fluxo venoso aqui, principalmente no trajeto dentro do pulmão. Né? Tá? Mas é uma pergunta bem legal, bem interessante. Daí o Gustavo ele só respondeu aos vasos, né, as perguntas. O Arthur Nicolucci também não fez pergunta. O Eric pergunta
Posso diferenciar as artérias das veias nas angiografias ou em qualquer outro exame, né? Isso a gente já respondeu anteriormente, tá certo? Então, lembrando sempre que as veias, né, elas terão um trajeto anatômico específico, tá certo? Tá? Então, elas vão estar sempre mais para o lado direito, porque o coração venoso vai estar mais do lado direito, tá certo? O fígado também está mais do lado direito. Então, sempre a veia cava, todas essas grandes veias estarão lateralmente um pouco à direita, né, e um pouco mais anteriores, tá certo? Depois, o Arthur Nicolosi pergunta também como ocorre o retorno do sangue venoso dos membros inferiores em paraplégicos. Há uma maior chance de trombose em relação às pessoas não paralisadas? Sim, com certeza vai ter, né? Por isso eles têm que fazer bastante fisioterapia, drenagem linfática, uma série de coisas. Tá? O Caio Augusto pergunta como um ateroma nas artérias e veias agem sobre a camada elástica. Os ateromas, eles são, a doença ateromatosa, ela é uma doença arterial, não é uma doença venosa, tá? Ok? Porque a gente tem uma musculatura, uma parede completamente diferente, né, dentro da artéria, tá certo? E assim, ela chega nas camadas elásticas, na musculatura, né, através de quê? Através de um processo inflamatório que vai fazendo uma ulceração, uma reação inflamatória, até que chegue a comprometer essa região e às vezes pode abrir uma úlcera por ali, tá? Aí o João Gabriel pergunta como é que trata um aneurisma, né? Então, assim, né, João, depois vocês vão aprender isso melhor quando vocês fizerem a cadeia de vascular, né? Mas assim, basicamente hoje a gente tenta tratar sem cirurgia, tá certo? É claro que alguns aneurismas em algumas localizações não há outro meio de tratar. Por exemplo, o aneurisma da aorta ascendente, ele é um aneurisma que tem que ser tratado cirurgicamente, tá? Enquanto que os aneurismas da aorta descendente, da aorta abdominal, ah, das artérias renais, tudo isso pode ser tratado com endoprótese, né? Tá? E os aneurismas saculares intracranianos, principalmente, eles podem ser tratados com embolização, colocação de mola, uma série de coisas e eventualmente pode até requerer que seja feita a cirurgia. A Camila Rodrigues perguntou em relação à alergia do contraste, né? É possível você ter reação alérgica ao contraste, principalmente aos contrastes iodados, né? Então, os pacientes que já têm um histórico alérgico, a gente faz um preparo antialérgico, né? E, eventualmente, se ele tem uma reação alérgica, também é tratada da mesma forma. Você pode usar antihistamínico, corticoide, aumentar a quantidade de líquido dentro do espaço vascular, né? Tem uma série de coisas que você pode fazer para tratar isso. A Carolina pergunta aqui se dá para dizer onde que estão as artérias pericárdicas e mediastinais. Elas a gente não consegue ver nos exames de imagem habituais, sabe? São artérias muito finas, e tem trajeto muito diverso, né? Então fica muito difícil da gente ver. Você não viu porque realmente não dá para ver. A Bruna pergunta se eu iria então responder as questões, né? Eu acho que a gente já respondeu lá no começo da aula, tá bom, Bruna? Espero que tenha dado para você resolver suas dúvidas. A Natália Cristina não tem nada escrito. A Laura respondeu as perguntas aqui. João Rafael, qual o nome dado ao processo de fusão de dois vasos sanguíneos? Poxa, deixa eu pensar aqui. Acho que você está querendo saber alguma coisa em relação à cirurgia também, né?
não anatomia. Cirurgia, quando você junta um vaso ao outro, você chama de anastomose, tá certo? Espero que seja essa a tua dúvida. A Érica não fez nenhuma pergunta, também não respondeu nada. Então é isso, meninos. Então, assim, se ficar alguma dúvida, vocês podem mandar por WhatsApp ou mandar outra questão aqui no e-mail mesmo, tá bom? Tchau, boa noite, obrigado, tá?